dependa do que você vê. Glórias a Deus. Salmo 34, 17 e 18 diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém? Amém. Glórias a Deus. Hoje o foco da nossa mensagem é buscar a Deus, até mesmo quando nós estamos nos momentos difíceis da nossa vida. E o que nós podemos elencar como um momento difícil? O que nós podemos trazer para nós como um momento difícil, como uma situação complicada? Eu acredito que não tem nada do que a gente possa viver ou fazer que nos faça ter uma vida tão difícil para nós que somos cristãos quanto buscarmos, orarmos e não ver, não sentir, não entender que Deus está se manifestando. Porque nos momentos mais complexos da nossa vida, se nós dobramos os nossos joelhos e sentimos a presença de Deus, a gente sabe que Ele está ali. Nós percebemos que Ele está ali nos amparando, nos consolando, talvez até nos livrando de um pensamento ruim, talvez até nos livrando de situações difíceis da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos num período conturbado, mas no momento em que nós buscamos a Ele, Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, Ele nos faz seguros de que Ele está nos ouvindo. Ele nos faz seguros de que Ele está atento às nossas situações. Ele nos faz seguros a ponto de nós termos uma fé inabalável naquele momento de luta, uma fé em que nós oramos e nós manifestamos ali as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas dificuldades, e quando Ele se manifesta, nós podemos até mesmo estar certos de que Ele ouviu e agirá em nosso favor. E não importa a situação que nós estejamos vivendo. Duro é para nós cristãos que dependemos de Deus, único e exclusivamente, dependemos dEle, da Sua presença, do Seu Espírito Santo, e estarmos diante de uma situação difícil e dobrarmos nossos joelhos e não o sentir, não sentir a manifestação dEle. Quantas pessoas podem orar e quantas pessoas podem buscar esse Deus e não ter a certeza de que Ele está agindo, e não ter a certeza de que Ele está influenciando, que Ele está nos abençoando? Por quê? Porque não sentimos Ele quando nós dobramos o joelho, porque não sentimos Ele quando nós falamos acerca dEle, porque nós não sentimos a Sua presença nos momentos mais complexos, mais difíceis da nossa história. E eu percebo que Deus faz algumas coisas para provar de fato a nossa fé. Em que nível de fé estamos? Qual a maturidade que nós estamos vivendo? Qual a maturidade que nós temos em meio a situações difíceis? Qual? Porque se jogar de bungee jump com uma rede embaixo para nos acolher, se a corda arrebentar, é mais fácil do que se jogar de um bungee jump sem a rede embaixo. Porque subir em um lugar alto amarrado numa corda é mais fácil do que subir desamarrado. Porque aí nós temos a convicção e a certeza de que estamos amparados. Agora, a questão toda e o cerne da nossa conversa, da nossa mensagem, desse diálogo hoje, é ter a convicção de que nós estamos amparados, mesmo sem sentir a presença da corda, mesmo sem ver que existe uma rede de proteção embaixo. Mexer com um pitbull dentro do pátio é fácil, porque nós estamos ali vendo a grade que nos separa. Agora, se o portão estiver aberto, você vai mexer com a mesma confiança? Então são essas coisas que Deus tem trazido e comunicado aos nossos corações para que a gente possa entender qual o nível de maturidade espiritual estamos.
E nessa mensagem, neste versículo que nós lemos, fala que os justos clamam e o Senhor o quê? Os ouve e o livra de todas as suas tribulações, porque o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os de um espírito oprimido. E o que seria um espírito oprimido? O que seria uma situação que poderia oprimir o nosso espírito? Para alguns, problemas familiares, para outros, falta de dinheiro, para outros, falta de um emprego, para outras pessoas, estar sendo impedido de fazer aquilo que deseja, oprime o seu espírito, enfraquece o seu moral. E quando estamos tristes, o que nós desejamos fazer? Quando estamos tristes, quando nós estamos à beira de cair em um precipício, muitas vezes em um momento depressivo ou talvez até mais evoluído, de uma profunda depressão, como buscar forças, como se entregar se nós não estamos sentindo Ele? E aí que entra, na verdade, a nossa mensagem hoje. A importância de uma busca contínua a Deus, ao Espírito Santo. A importância de termos a convicção, e eu estou falando sobre convicção. Alguém pode encontrar Hebreus capítulo 11, versículo 1? Pode falar. Achou? Fala. Sabe falar, eu também sei, mas eu quero que eles exercitem a busca, porque esse, amados, é um versículo que nós precisamos não apenas conhecê-lo, mas entendê-lo. A fé é a certeza do que temos, como recebemos as coisas que esperamos, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado... Só o versículo primeiro. A fé é a certeza do que vemos, do que vamos receber. As coisas que esperamos é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Qual é essa versão? É a HTLH. NTLH. Eu quero a NAA. NAA. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora. E aqui ele resume para nós o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E a convicção do que se espera. O que ele está dizendo, e esse versículo ele fala um pouco antes de entrar na galeria e começar a falar sobre aquilo que os heróis da fé viveram. E ele chega a dizer, por exemplo, de Abraão, que esperou contra a esperança. E eu volto a falar a frase que nós falamos há pouco. A importância da busca contínua. No nosso curso de teologia aqui nós temos uma frase. E essa frase é que nem todo dia é feriado. Nem todo dia é feriado. Às vezes é uma segunda-feira, 6 da manhã. Difícil, depois de um fim de semana corrido. O que isso quer dizer? Que nem todos os dias é um dia bom. Porque feriado, quem não gosta de feriado, né? Meu Deus, feriado é maravilhoso. Feriado sexta, então, é perfeito. Agora, nem todo dia para cada um de nós é um dia bom. Nem todo dia para cada um de nós é um dia em que nós acordamos bem. Vai normalmente depender daquilo que nós estamos vivendo como indivíduo, como família, como comunidade. A forma que nós vamos nos sentir vai depender das circunstâncias da nossa vida. Agora, essas circunstâncias não podem, de forma nenhuma, fazer com que a nossa fé esteja abalada.
essas circunstâncias da nossa vida, a fraqueza, a tristeza, o desânimo, talvez até mesmo a falta de forças, a falta de vontade, jamais pode afetar no nosso saber e o conhecer da fé, que é Deus está conosco. Nos dias difíceis, Deus está contigo. Nos dias bons, Ele também está contigo. Nos dias em que você não sente a sua presença, Ele também está lá, porque a fé é a convicção daquilo que eu não estou vendo, sentindo ou esperando. Quando eu dobro os meus joelhos no dia mau e a manifestação da sua presença não vem, eu preciso ter maturidade o suficiente para não levantar dos joelhos dobrados no sofá, que é onde eu costumo orar, debruçado no sofá. Eu tenho que ter a maturidade espiritual para não levantar dali dizendo assim: Deus não me ama mais, Deus me abandonou, Ele não sei o quê. Não! Você é filho e você é filha. Talvez o que o Senhor esteja fazendo naquele momento é edificando a sua fé, para ver até onde você pode chegar com a sua fé. Se você vai continuar buscando da mesma forma no momento que você não sente, no momento que você não vê, no momento que você não está feliz, no momento em que está dando tudo errado. Sabe, queridos, que existe um ditado, ou um ditado não é um ditado, mas um dito evangeliquez, vamos falar assim, ou crentez, do jeito que você quiser imaginar, que diz assim: como é fácil buscar a Deus quando está tudo bem. Mas algumas pessoas, quando está tudo bem, se perdem. Aí as pessoas falam assim: como é fácil, como é difícil buscar a Deus quando tudo vai mal. Quando na verdade deveria ser o contrário. E inclusive, em alguns momentos eu conheço pessoas que quando as coisas não estão indo bem, se afastam de Deus. Acredite, sabe quando você, vou chutar o balde. Não está dando nada certo mesmo, então, quantas pessoas são assim? Quantas pessoas levantam de manhã, as coisas estão dando tudo errado, então vão procurar solução em outros lugares, vão procurar solução em outras pessoas, deuses mais fracos, vamos falar assim? De barro, como a Bíblia fala. Ou em outras situações que talvez prometem um recurso e uma situação, na hora. Quando na verdade nós precisamos, até mesmo no dia mau, até mesmo no dia fraco, buscar estar alinhado com os propósitos e com os princípios da palavra de Deus. Porque mesmo quando Deus não se manifesta da forma que queremos, mesmo quando nós não o sentimos, eu não estou sentindo nada, todo mundo se derramando, mas eu não estou sentindo nada, Deus ainda assim está ali e ainda assim está lhe abençoando. Porque Ele nos deixa algo que é mais forte do que o sentir, do que o nosso sentimento, que é a sua palavra. E o livro de Jeremias é muito claro, e eu fico arrepiado quando eu lembro disso, que a Bíblia diz que em Jeremias, a Bíblia fala que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, se Deus tem uma palavra para a sua vida, não importa se você está vendo tudo ao contrário, não importa se você não está sentindo a presença dele, vai se cumprir. Se você permanecer fiel. Quem lembra das bênçãos de Deuteronômio 28? Depois das suas bênçãos vem as maldições para aqueles que se afastam. Então, se eu acordo meio triste e não sinto a presença dele e venço orando, buscando e o adorando, aí sim, eu posso dizer que eu cresci em fé, e aí Deus vem e me abençoa. Agora, se eu acordo e não sinto a sua presença, não me desvio ou
me afasto, ou Deus não está comigo mesmo, Deus não me ama mais. Amados, não tem como vencer desta forma. Mas nós entendemos que existem dias que orar parece muito difícil, parece muito complicado. Porque quantas vezes nós já não nos deparamos pela mesma oração todos os dias, durante longos períodos. Longos períodos. Situações de pessoas que oram pelos seus cônjuges 30 anos. Temos exemplo aqui. 30 anos depois, Deus age. Mas foi tarde demais. Não, Deus tem o tempo dele para agir. Imagina se houvesse um desânimo. Imagina se houvesse uma situação em que, não, Deus, eu acho que Deus não quer. Deus não quer. Sabe, queridos, que para saber aquilo que Deus quer, nós temos a palavra de Deus que nos mostra. E para saber o que Ele não quer, a palavra de Deus também está ali nos mostrando. Agora, quando eu digo que Ele não quer algo que a palavra diz que Ele quer, é uma soberba tão grande, que às vezes nós enfrentamos, às vezes nós vivemos, às vezes nós estamos ali olhando e dizendo, a Bíblia dizendo, olha, eu não quero que nenhum se perca, mas que todos permaneçam e cresçam, sejam salvos. Aí a gente vai lá e desiste daquelas vidas, desiste daquelas almas, porque, não, ali acho que Deus não quer mais. Orar mesmo quando não temos vontade. Um outro ponto que é importante, mesmo nos momentos, e principalmente nos momentos em que você não está sentindo a presença de Deus. Adorar é adoração como arma espiritual. Adoração como arma espiritual. Porque às vezes você não está sentindo a presença de Deus, não porque Deus não queira se manifestar, mas porque você naquele dia, ou eu naquele dia, estamos nós tão carnais que isso tem nos impedido de alcançar a plenitude da presença de Deus. E existe dia que você está mais carnal. Nós precisamos ser honestos aqui. Tem dias que você levanta e você está irritado. Tem dias que você... Pé esquerdo que fala, né? Nunca ouvi falar que um canhoto coitado, é amaldiçoado. Nada a ver, né? Mas tá bom. Vamos. Às vezes eu levanto e eu não estou bem. E eu já levanto irritado. E daqui a pouco eu já xingo alguém sem motivo. Já chuto outra pessoa. Já dou um coice no cachorro. Nós estamos talvez mais carnais. O que nós devemos fazer? Continuar irritadinhos? Continuar emburradinhos? Ou será que nós devemos entender o que nós estamos vivendo, a forma que nós estamos vivendo, a forma que nós acordamos, ir lá na TV, ou no som, ou no rádio, colocar um louvor bem alto e expulsar esse espírito de rebeldia? E derrotar essa carnalidade, porque nós lemos aqui esses dias a luta que há entre a carne e o espírito, Gálatas, capítulo 5. O espírito contenda contra a carne contenda contra o espírito diariamente. Vai ter dias que, pastor, então eu vou para o inferno, eu estou em pecado. Não, mas tem dias que você acorda mais carnal e você não deve viver assim. Nós precisamos identificar o dia que nós estamos assim. E uma vez eu estava conversando com um pastor que tive, e esse pastor disse para mim, manda a tua carne se calar. Nós não perdemos a oportunidade para falar isso, porque isso é uma frase maravilhosa. Às vezes nós viemos cheio daquele impulso. Manda para a carne se calar e vive pelo Espírito. De que forma? Coloca uma adoração, começa a louvar a Deus, não empresta a sua boca para o diabo. Pastor, não pode falar diabo.
Não empresta a sua boca para ele. Não permita que o inimigo da sua alma, aquele que quer ver você pecar e se afastar de Deus, venha a destruir aquilo que você está construindo de fé em fé. Não permita. Use nesses dias a palavra de Deus como âncora. Um terceiro ponto, uma terceira dica, vamos falar assim. Use a palavra de Deus como âncora. Uma boa palavra para você usar como âncora, Josué capítulo 1, versículo 9. O que a pastora sempre fala para as mulheres aqui? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem o quê? Desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore e não o quê? Desanime. Mas eu não estou sentindo a presença. Não desanime. Mas está tudo errado. Não desanime. Mas eu não estou conseguindo nem sustentar minha casa. Não desanime. Porque Deus tem o tempo certo para agir e eu tenho convicção. O que é isso? É uma obra da fé. A convicção nas coisas que eu não estou vendo é uma obra da fé. A certeza no que eu não estou vendo e a convicção naquilo que eu espero, queridos, isso é fé pura. E sabe o que a Bíblia fala acerca da fé ou acerca de Cristo? Quem tem Jesus no coração? Amém? A Bíblia fala que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Da nossa fé. Eu tenho Jesus no coração. Você precisa ter fé. Se você não tem fé, você precisa de Jesus no coração de você. Se Ele é o autor e o consumador, o que é isso? O que é autor? É quem cria. O que é consumador? É quem conclui. Então Ele colocou a fé em você e Ele certificou a fé em seu coração. Se você não tem a fé criada e nem certificada, precisa de Jesus. Precisa de Jesus. Ou do conhecimento de Jesus. Talvez eu precise me converter depois de 30 anos dentro da igreja. Talvez eu precise me converter todos os dias para que a fé seja criada e consumada no meu coração. E esse tipo de entendimento nós precisamos ter. Porque nós não podemos depender do que nós vemos. Nós não podemos, você não pode depender apenas do que você vê. Você precisa depender daquilo que você crê. E eu falo isso a todo momento. A todo momento. Você crê em quê? Em quem você está crendo? A quem você está servindo? Um Deus falho, fraco, humano? Porque hoje tem uma raiz aí que quer humanizar Jesus. Jesus, ele foi 100% homem, mas ele é 100% Deus. Não há como humanizá-lo, excluindo a divindade dele. Não, as duas naturezas em Cristo são maravilhosas e perfeitas. Maravilhosas e perfeitas. E os exemplos práticos disso que nós podemos ter aqui. Vamos falar sobre quem? Sobre quem você deseja falar? Paulo e Silas na prisão? Presos? Alguém aqui já foi preso por causa de Jesus? Ou o problema que você está vivendo é menos grave que isso? Ou a situação que eu estou vivendo é menos grave do que estar preso, acorrentado para ser julgado e morto por causa de Jesus? Você está nessa situação ou não? Não, então nós temos que ver os exemplos de quem está nessa situação, ou esteve nessa situação, que é a Bíblia fala, Paulo e Silas, em Atos 16, 25 e 26, e mostra aquilo que falamos há pouco tempo, que a adoração é uma arma espiritual. Nós devemos usá-la, para quê? Para afastar, e às vezes a gente fala, né, é até uma palavra feia, né, mas, pô, tu tá numa urucubaca hoje. Adore a Deus.
E mande embora todo esse sentimento, mande embora tudo que você está enfrentando, sentindo, vivendo, essa maré de, vamos botar assim, azar. Não existe azar ou sorte. Existe uma situação espiritual que está destruindo a sua vida, trazendo todas as coisas negativas, talvez porque tem brecha, talvez não, talvez porque Deus tem permitido para provar a nossa fé. Ah, mas eu tive muita sorte. Não, você teve Jesus Cristo agindo na sua vida e lhe dando as bênçãos que Ele te prometeu. Isso não está longe de ser sorte ou azar. Porque a Bíblia diz que o homem, e a mulher se estende também para a mulher, mas o homem espiritual, vamos colocar a pessoa espiritual, discerne todas as coisas espiritualmente. Meu Deus, que azar que eu estou vivendo. Não, irmão, não é azar. Não é azar isso aí. Isso é o inferno conspirando contra a tua vida. Não tem nada de azar. É o inferno conspirando contra a tua vida. Que sorte não. Isso é os céus te mostrando que você está vivendo a bênção do Pai. A bênção de Deus. Temos outro exemplo que é Jó, que mesmo quando perdeu tudo, a sua fé foi mantida. E aí a sua sorte foi virada. E a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala em Jó 42, 10, que a sorte de Jó foi virada, mudada. Jó 42, 10, enquanto ele orava por seus amigos. Mas lá no mundo espiritual, você entende o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Nós elencamos azar ou sorte porque nós não temos o conhecimento do que acontece no mundo do espírito. Mas nós temos ali exemplos bíblicos que nos mostram todas essas coisas. Então, amados, na verdade, o que nós não podemos, e eu quero concluir por aqui, o que nós não podemos é depender das circunstâncias as quais nós estamos vivendo. Não podemos depender das circunstâncias para adorar a Deus. Porque se as circunstâncias forem más, e eu depender delas, como vai ficar a minha fé? Não, eu dependo do que eu vejo, pastor, e eu estou vendo coisas que não são boas. Irmão, está lascado. Está lascado. A Bíblia diz que os dias são maus. Se você depender do que você está vendo aí, para ter a sua fé vibrante, pulsante, irmãos, nós estamos lascados. Se nós dependêssemos das circunstâncias, nós jamais veríamos milagres. Jamais. Mas nós dependemos daquilo que nós cremos. E o que a Bíblia fala sobre aqueles que crêem? Os sinais seguirão os que creem. Que sinais são esses? Sinais miraculosos de transformação de vida, de curas, de milagres, de prodígios, de pessoas sendo restauradas, renovadas, casamentos restaurados. Tudo são sinais de Deus, pessoas abandonando seus vícios. É um sinal daquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. E nós queremos orar nesta noite. Talvez a gente não esteja sentindo isso. Talvez não. Talvez a gente possa estar até um pouquinho triste. A metade do Rio Grande do Sul está triste hoje. A outra metade não. Mas você que está triste não pode depender disso. Não pode. Não pode depender disso. Para você adorar e buscar ao Senhor. Até porque Jesus pode ter certeza que não está olhando para isso hoje. Não está olhando para isso hoje. Nós sim, né? Carne, brincamos, vivemos nessa terra, mas Ele quer saber da sua salvação. Ele quer saber como está o seu espírito. Ele quer saber para onde você vai quando partir dessa para uma melhor. Ou pior, dependendo para onde você vai. Né? Mas é sobre isso. Nós não podemos... Desculpa as brincadeiras aqui, mas não podia perder essa porque estava um pouco pesado. Não podemos depender das circunstâncias. Nós não podemos olhar para a nossa volta. Não podemos olhar para a nossa volta. Todo aquele
todo aquele, inclusive biblicamente, que olhou para as circunstâncias que estavam, perdeu a batalha. Todo aquele que olhou para as circunstâncias que se apresentava, perdeu. Inclusive nós vemos até Pedro, né? Pedro é o maior exemplo disso. Enquanto ele estava olhando Cristo, andando sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Cristo e vê as circunstâncias à sua volta, ele começa a afundar. Então, nós não podemos depender das circunstâncias. E nós temos que exercitar a nossa fé, até mesmo nas situações mais difíceis dessa terra. Até mesmo nas situações mais complexas que nós estejamos vivendo. Até mesmo quando parece que tudo diz que não. Até mesmo quando você não está sentindo a presença dele, você precisa crer que ele está ali e vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Se coloque de pé.